Fala galerinha, tudo bem? Então voltando aqui com as aulas de termodinâmica, né? Então hoje a gente vai falar só de um tipo de transformação específica que chama transformação cíclica, tá bom? São transformações que vão aparecer muito no formato de gráficos. E aí, como a gente sempre tem uma dificuldade um pouco maior para trabalhar com gráfico, né? Eu vou mostrar para vocês devagarzinho, passo a passo, como fazer, tá bom? Então a gente vai, o conteúdo é pequeno, tá? A gente vai vou só mostrar para vocês como se trabalha com essa transformação e fazer um exercíciozinho como forma de aplicação, belezinha? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, o que é uma transformação cíclica? O que o termo ciclo significa? Significa uma coisa que não tem nem começo nem fim. Então aqui, ó, eu desenho um gráfico aqui de P, que é pressão, e V, que é o volume, tá? Então lembra que quando a gente está em termodinâmica, a gente fala muito em gases, né? E a gente desenha muito esse gráfico de pressão por volume porque ele dá muitas informações para a gente. Então eu tenho uma transformação aqui, ó, um gás que sai do ponto A para o ponto B e depois volta para o ponto A. Então no ponto A ele tem um certo valor de volume, tem um certo valor de pressão, que eu não sei quais são porque eu não estou fazendo conta aqui, eu estou só mostrando para vocês um exemplo, tá bom? Da mesma forma no ponto B, ó, ele vai ter um outro valor de pressão, um outro valor de volume. A gente consegue até sugerir, ou na verdade entender que a pressão e o volume aumentaram quando ele foi de A para B. Tranquilo? Agora, na volta, a pressão e o volume diminuem, porque ele retorna para o ponto A. O que me diz se a transformação é cíclica ou não? Simplesmente se ela forma uma figura geométrica fechada, que é o caso, tá bom? Então aqui eu tenho um ciclo fechado. Eu não consigo dizer se o cara está saindo de A ou se ele está começando em B. Não dá para saber, porque isso vai ficar sempre acontecendo ali infinitamente. Tudo bem? O que você precisa primeiro saber de uma transformação cíclica? Lá na primeira lei da termodinâmica a gente falou em três grandezas: trabalho, variação de energia interna e calor. Quando a gente fala em variação de energia interna, a gente está falando de temperatura, né? Energia interna e temperatura andam ligados, andam lado a lado. Então repara, qual a variação de energia interna que eu tenho? Ó, daqui do ponto A até o ponto B, eu tinha uma isoterma que passava por esse ponto A e uma outra isoterma que passava pelo ponto B. Tudo bem? Então, como essa aqui está mais longe da origem do gráfico, a temperatura no ponto B com certeza é maior. Então, vou até anotar aqui, ó, a temperatura do ponto B é maior do que a temperatura do ponto A. O que significa que aqui a temperatura aumentou, só que aqui a temperatura diminuiu. E isso voltou para a mesma situação. Voltou para a mesma situação inicial. Então o que eu posso falar? Que o aumento de energia interna que eu tive quando eu fui de A para B é igual à redução de energia interna que eu tive quando eu fui de B para A. Então no total, galera, quanto que dá a mudança de energia interna? Se eu aumentei de um valor e diminui do mesmo valor? No final eu não vou ter mudança, né? Porque eu vou voltar para a temperatura inicial, vou voltar para a minha energia interna inicial. Então em qualquer ciclo, qualquer transformação cíclica, isso aqui acontece, ó. O ΔU é sempre igual a zero no ciclo, tudo bem? E isso, né, logo me sugere que quando eu for calcular o calor, que era o trabalho mais o ΔU, sendo ΔU igual a zero, ele sai dessa expressão aqui, ó. E o calor ele fica mais fácil de ser calculado. Belezinha? O calor vai ser igual ao trabalho. E aí que vai levar a gente para uma outra conclusão. Como é que eu tiro o trabalho de um gráfico desses? Né? Porque em qualquer gráfico PV, pressão por volume, eu trabalhará a área do gráfico. Então aqui, se eu fosse calcular o trabalho, eu teria que calcular essa área aqui, ó. Da transformação de A para B, eu teria que pegar toda essa área aqui, ó. Belezinha? Da transformação de B para A, eu teria que pegar só essa área aqui de baixo de novo. Só que como em uma o volume aumenta e em outra o volume diminui, o que sobra para mim é só a área do ciclo. Então quando eu for calcular o trabalho dessas transformações, basta que eu tire a área dentro do ciclo, belezinha? Então aqui nesse caso não dá para calcular porque é uma figura estranha, né? Mas geralmente vão aparecer figuras geométricas, tipo quadrado, retângulo, triângulos, trapézios, belezinha? Então basicamente é isso, pessoal. Quando aparece transformação cíclica, o trabalho é a área dentro do ciclo e não tem mudança de energia interna, tá bom? Um detalhezinho importante é o sentido do ciclo. Porque repara, vou pegar aqui uma transformação genérica e vou partir dessa constatação que eu tive anteriormente do trabalho ser a área do ciclo para a gente entender que o sentido do ciclo faz diferença.
Repara aqui, se eu fosse calcular o trabalho das transformações de A para B, para C, depois para D, vou botar direto aqui, ó, de A para D, teria que ser essa área que está embaixo desse gráfico aí. Então, se eu fosse calcular esse trabalho, eu teria que calcular essa área aqui embaixo, que eu vou achurar. Achurar significa pintar, tá bom? Então, essa área aqui, ó, seria o trabalho realizado nessas transformações. Se eu fizesse a mesma coisa, só que agora, para esse gráfico aqui de baixo, ó, eu teria que pegar essa área aqui, ó. Belezinha? Então, esse aqui seria o trabalho da transformação de D até A. O que você precisa entender? Essa área que eu desenhei aqui, ó, ela vai ter junto com ela um sinal negativo, simplesmente porque, ó, esse volume aqui, ó, do ponto A, ele é menor do que o volume do ponto D. Ou seja, o gás está sofrendo uma compressão. Alguém chegou ali e empurrou o gás, beleza? Então o trabalho realizado é negativo. Esse trabalho é menor que zero. Esse aqui não, ó. De A até D, o volume do gás aumentou, porque o volume do A ele é menor do que o volume do D. Então, repara, o gás ali está sofrendo uma expansão. Então, o que aconteceu foi o gás aumentou e depois diminuiu, tá bom? Então, qual foi a energia que foi gasta nesse processo, né? Então, primeiro ele realizou o trabalho, ou seja, ele botou uma energia para fora aumentando, depois alguém chegou ali e apertou o gás e devolveu um pouco de energia para ele. Então, o trabalho realizado é a diferença entre esses dois. Então, se eu fosse calcular o trabalho aqui, eu teria que fazer a soma, né, dessa área com essa aqui negativa. O resultado, então, seria, como a gente já tinha até dito antes, o resultado seria só a área aqui dentro do ciclo. Tudo bem até aí? Tem nada demais, né? Agora, o que eu queria falar para vocês é sobre o sentido do ciclo. Então, vamos pensar. O que mudaria se o ciclo tivesse um sentido oposto? Ou seja, se esse sentido fosse para cá e esse sentido fosse para lá. Belezinha? A única diferença, galera, seria a seguinte, ó. O primeiro trabalho, que é o maior, que é esse aqui, ó, ele seria negativo. E esse aqui seria o positivo. Então, eu ia somar uma coisa negativa maior do que uma positiva. Então, o resultado ia dar sinal negativo também. Então, eu queria mostrar para vocês que o sentido do gráfico ele vai influenciar no sinal do trabalho. Então, eu vou escrever aqui, ó. Toda vez que eu tenho um sentido horário, que foi o exemplo que eu coloquei aqui, ó, repara, a transformação que está em cima, que é a que vai realizar maior trabalho, porque tem maior área embaixo, né, ela vai estar para a direita. Ou seja, ela vai estar no sentido de aumento do volume. Então ela vai ser positiva, o trabalho dela vai ser positivo. E a de baixo, que vai ser negativa, vai ter uma área menor. Então o que acarreta é o seguinte, toda vez que o ciclo está no sentido horário, eu tenho trabalho positivo. Como não tem mudança de energia interna, para o cara empurrar alguém, ele tem que receber calor. Então, o calor também é positivo. Então, ele recebe calor e realiza o trabalho. Tudo bem? Então, ó. Agora, se eu tenho um sentido anti-horário, aí a situação inverte. Ele vai ter o trabalho negativo. O que é isso? Alguém chegou ali e empurrou. Só que como a energia interna dele não pode mudar, se alguém empurrou, alguém tem energia para ele. Como ele não pode guardar, porque ele não pode mudar a energia interna, né, ele vai ter que passar essa energia para fora como calor. Então, o trabalho é negativo e o calor também é negativo. Então, a gente vai falar o seguinte, na transformação no sentido horário, eu tenho a conversão de trabalho, desculpe, de calor em trabalho. Já na transformação no sentido anti-horário, eu tenho o contrário, eu tenho a conversão de trabalho em calor. Belezinha? Então assim, pessoal, apareceu transformação cíclica, vocês vão ter que pensar nessas propriedades aí para a gente conseguir trabalhar.
tá bom? Deixa eu ver que não é difícil não, só lembrar disso aí que vocês conseguem fazer os exercícios de boa. Então aqui, ó, botei um exemplo bem genérico, tá? Só para vocês verem como é que aplica isso, que é uma situação de uma transformação cíclica com 4 pontos, aí A, B, C, D, tem os valores de pressão e volume, e aí eu quero algumas coisinhas, por exemplo, eu quero o trabalho realizado na transformação. Então eu quero o trabalho realizado na transformação completa, beleza? Então vamos lá, vou fazer aqui de vermelhinho. Como é que eu faria a minha letra A? Eu teria que tirar a área disso aqui tudo, ó. Tranquilo? Como é que eu tiro a área desse cara? Essa figura é um trapézio, beleza? Então, ó, a área do trapézio, para quem não lembra, ela é base maior. A base maior aqui, ó, vale de 8 a 4, né? Vale 4. Mais base menor, a base menor é lá em cima, ó, é de 6 a 8, então vale 2. Vezes a altura do trapézio seria isso aqui tudo, ó. Beleza? De 10 até 8 é 8, dividido por 2. Fazendo essa continha, a área do trapézio vai te dar 6 vezes 8, 48, por 2, 24. 24 joules, porque está no sistema internacional. Positivos ou negativos? Vamos olhar. Sentido, horário ou anti-horário? Anti-horário. Se você não quiser lembrar do sentido, é só ver a transformação de cima. Ó. Repara que ela está vindo, ó, no sentido de diminuir o volume. Então, trabalho negativo. Belezinha? Então, letra A, trabalho menos 24 joules. Ou seja, alguém chegou ali e empurrou o gás, porque o trabalho negativo significa uma compressão. Letra B, ele quer o calor trocado com o meio externo. Pô, galera, a letra B é a primeira lei da termodinâmica, ó, Q igual a trabalho mais ΔU. Como o trabalho é zero, porque a transformação é cíclica, então o trabalho é igual ao calor, que é igual a menos 24 joules. Tranquilinho? Então é isso, pessoal. Não tem muito segredo. Vocês vão ver que os exercícios aí da apostila com esse tema também são muito tranquilões, tá? Se vocês, né, prestarem atenção e tentarem fazer lá, vocês vão conseguir com certeza. Tá bom? Qualquer dúvida, pode mandar pra gente lá no Classroom ou tirar lá nas aulas ao vivo. Tudo bem? Então valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.